Desde a pré-história até o contemporâneo, muita coisa aconteceu. Só a partir da invenção da prensa de tipos móveis, a humanidade já passou pela Revolução Francesa, Revolução Industrial, invenção do cinema, rádio, televisão, guerras, revolução sexual, internet, etc, etc. A combinação de todos esses e tantos outros acontecimentos nos traz ao presente, ao contemporâneo, ao pós-moderno, à modernidade líquida, à hipermodernidade. Há quem diga que esta é a era do individualismo, do consumismo, da ética hedonista. Há quem diga que o boom dos meios de comunicação e a criação de sistemas abstratos criaram uma ruptura, um abismo entre o modelo da sociedade tradicional e moderna, ocasionando um desencaixe espaço-temporal na construção e manutenção das relações humanas. Há quem diga que vivemos em um período de liquidez, em uma realidade ambígua, multiforme, volátil, instável e precária, em um clima de incerteza constante. É uma vida de consumo, que segue a regra universal do descarte. Livrar-se das coisas tem prioridade sobre adquiri-las. Isso significa, basicamente, que 1. Não é mais preciso estar no mesmo espaço-tempo para se relacionar. Basta um aparelho celular e voilá, ninguém mais está sozinho. 2. Há um bombardeio constante de novas informações, que não são necessariamente relevantes ou confiáveis. 3. Cada vez mais é necessária uma especialização maior, um título maior, um diferencial maior, mais tempo, mais trabalho para ser alguém na vida. 4. As chances maiores de sucesso pertencem ao topo da pirâmide, a quem consegue se manter em movimento, sem nada ou ninguém a quem se agarrar. As ligações são frouxas e, como todo o resto, segundo essa lógica, descartáveis. E o desenvolvimento humano, como fica diante dessa realidade? Já dizia Lacan que o ser humano nasce totalmente dependente e encontra no outro interpretação e suporte. É a mãe quem primeiro oferece resposta às demandas da criança e acaba com seus desconfortos. Winnicott chama esse circuito de loucura necessária das mães e diz que é daí que se dá a construção psíquica da criança. O Lacan ainda destaca que esse circuito se trata da linguagem e, acreditando que é através dela que o sujeito se constitui, chama a mãe, ou quem quer que dê esse suporte inicial, de outro primordial. Outro ponto essencial para entender os impactos, limites e possíveis benefícios da terceirização de cuidados é a ideia, defendida por Winnicott, de que o bebê se pauta pelo olhar da mãe em suas primeiras experiências com objetos, testando e estudando os sentimentos da mãe diante de suas ações. Ou seja, ele a consulta. Isso significa que a mãe, ou o outro primordial, em termos lacanianos, precisa saber muito bem o que convém deixar que a criança faça. Em um determinado ponto do desenvolvimento, seguindo essa lógica, o bebê será capaz de prever as coisas que a mãe lhe permite, o que revela que ele não é apenas um corpo, mas uma pessoa, e que manifesta seu mundo interior imaginativo por meio de brincadeiras enriquecidas pela experiência física e beneficiadas pelo contato com a mãe presente. Mas isso quer dizer que só a mãe pode desempenhar esse papel? Ela é a única capaz de criar esses laços? Não, exatamente. Mas meio que sim. Porque apesar do poder da escola maternal, por exemplo, de suplementar e ampliar essas experiências, descobertas e criação de vínculos, nada disso faz sentido sem cuidados bem-sucedidos da mãe nos primeiros anos de vida da criança. Assim, a escola consegue dar uma assistência nesse processo todo, complementar a função materna, mas não substituir uma mãe ausente. Você sabia que entre os 2 e 5 anos a criança estabelece suas relações como ser humano integral? Quer dizer, ela aprende a compreender que a mãe tem uma vida própria. Nesse processo, a escola maternal pode atenuar sentimentos conflituosos que a criança experimenta, por meio da oferta de uma atmosfera e de relações menos conflitantes que as familiares. Além disso, ela fornece oportunidades para relações profundas com pessoas que não são os pais em uma estrutura sólida, mesmo na nossa sociedade líquida. É também nos primeiros 3 anos da vida de um ser humano que acontece a fase crítica do desenvolvimento cerebral e das relações da criança com a sociedade, o contato com a autopercepção e a percepção do mundo. O ambiente e as interações pessoais apresentam como determinada cultura funciona. Sendo a criança um ser hipersensível e tendo a habilidade cerebral de se transformar de acordo com as experiências, neuroplasticidade, cada padrão de informação que ela recebe é usado para entender como funciona a sociedade em que ela vive. Assim, se suas experiências são positivas, como construção afetiva de relacionamento, discernimento social, cuidados básicos, conversas plenas, brincadeiras, imaginação, etc., o cérebro da criança decola e vai longe.
Mas, se ela tem experiências ruins, como sensação de abandono, desconforto emocional, má alimentação, pouca comunicação afetiva, etc., o funcionamento do cérebro infantil pode ficar em perigo. Em outras palavras, a criança precisa da mãe ou um outro alguém que interprete suas demandas e lhe ensine, através dos cuidados e do afeto, a estar no mundo. A escola dá suporte a todo esse processo, mas não dá conta, e nem pretende, exercer por completo o papel do outro primordial. Nos anos iniciais da vida de um indivíduo, é ideal que ele tenha experiências positivas em termos de afeto, cuidados e experiência de mundo. Na contemporaneidade, porém, tem sido muito difícil para muitas famílias a participação ativa na vida dos pequenos. Como já foi dito, nos falta tempo e sobram responsabilidades. E aí, o que fazer? Bom, não é ideal culpabilizar os pais, nem atribuir a educação das crianças exclusivamente a eles. O que acontece com uma certa frequência, então, é a terceirização de cuidados. Entendemos, por este termo, o ato de transferir para terceiros a responsabilidade sobre certos cuidados. Esta prática independe da realidade socioeconômica das famílias e assume diferentes formas dentro de cada contexto. Cursos e aulas particulares, reclusão por conta da violência do meio, excesso de internet ou televisão, mercantilização do afeto, quando o presente é uma tentativa de suprir a falta de amor. São vários exemplos de maneiras pelas quais a ausência dos pais pode se manifestar e que podem levar e até ser caracterizados como terceirização de cuidados, quando vêm acompanhados de carência afetiva por parte da criança. Nestes casos, quando o cuidado é raso e sem afeto, a criança acaba por não ter a base da figura guia e possivelmente não será capaz de criar memórias afetivas, incorporar limites e sentir que faz parte da história de uma família, elementos essenciais para a formação do indivíduo. A criança precisa saber que é amada. A falta dessa percepção pode levar a comportamentos antissociais, agressividade, dificuldades na escola e até no trabalho, problemas conjugais, dificuldades de amar. Então, a criança deve ficar 100% do seu tempo com os pais? Eles devem viver exclusivamente para lhe cuidar e educar? Não! Só significa que há cuidados que, idealmente, não devem ser transferidos, como este afeto primordial, essa interpretação e introdução ao mundo. Já o ensino de inglês, natação, matemática, circo, teatro, artesanato, futebol, etc., não é preciso ficar a cargo dos pais. É até bom que a criança vivencie momentos e frequente ambientes saudáveis sem eles, sozinha, entre os pares, com outros adultos de referência. E é também interessante que a escola continue a obra da mãe e ofereça estabilidade e provisão de brincadeiras construtivas, complementando a função materna e fortalecendo as relações pessoais da criança até com a própria família, ampliando seus horizontes. Como saber, então, se uma criança está sendo de fato terceirizada e sofrendo as consequências disso? Claramente não basta uma mera análise de agenda. Tudo depende do ponto de vista da criança e, portanto, é necessário estar atento e escutá-la. A escola deve fazer o que estiver ao seu alcance, envolvendo os pais a todo momento, garantindo o afeto da professora, o acolhimento e o diálogo constante com os pais para que eles também possam entender o que se passa e seu papel diante disso. A assistência à mãe na sua descoberta das próprias potencialidades maternais também é interessante. Quando o comportamento da criança é perturbado em casa, a professora pode ajudar a mãe a compreender o que está acontecendo, com base em sua experiência dos problemas da criança na escola. O pediatra José Martins Filho defende que o primeiro passo para resolver a questão da terceirização é ter consciência de que ela existe e está afetando negativamente determinada criança. A única forma que a criança atinge seu incrível potencial para o aprendizado e a exploração é ter uma equipe muito segura, estável e amorosa de cuidadores. É esse amor que compõe o pano de fundo necessário, diz a psicóloga e pesquisadora Alison Gopnik, PhD, University of California, na série O Início da Vida. Às vezes, os pais se preocupam pois não têm dinheiro, não têm tempo, não podem comprar brinquedos caros, aparelhos tecnológicos, etc. Mas não deveriam se importar com essas coisas, pois o amor, o carinho e o afeto são as coisas mais importantes na vida dessas crianças. Os pais são os primeiros professores na vida de seus filhos. Os ensinam muito através das palavras, brincadeiras e da conexão verdadeira que ocorre entre criança e cuidador. E é isso que concretiza o caminho para o sucesso na escola e na vida de um ser humano.